Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Chegamos então à nossa segunda videoaula do nosso super curso gratuito Bolos de Sucesso. Eu estou muito feliz com a presença de todos vocês, estou muito contente com toda a repercussão que teve a nossa primeira videoaula. Essa série de vídeos foi feita com muito carinho. Hoje a nossa videoaula é do nosso recheio de brigadeiro gourmet branco. É uma receita maravilhosa que vai surpreender os clientes de vocês. Mas antes disso, eu quero lembrar a você que está chegando agora na nossa segunda videoaula, se você não assistiu ainda ao nosso vídeo 1, que você possa vasculhar o seu e-mail. Se você estiver participando do nosso curso através do e-mail, vasculhe o seu e-mail que você vai achar a aula 1. Caso você esteja participando pelos nossos grupos de WhatsApp, vasculhe o grupo de WhatsApp e procure a nossa aula 1. É muito importante que você siga o passo a passo. Na nossa aula 1, você aprendeu a fazer a massa perfeita de Red Velvet, que é uma massa totalmente estruturada, fofa, na cor e na textura perfeita para o nosso bolo de 2 andares. Então, não perca essa aula de jeito nenhum, ela é muito importante. Lembrando que na confeitaria, para a gente ter sucesso, você precisa seguir um método, ou seja, um passo a passo certinho para que tudo dê bem e você tenha o resultado perfeito no final, assim podendo futuramente pegar encomendas mais sofisticadas para estar apresentando aos teus clientes, né? Essa é a minha intenção, que você perca o medo de pegar encomendas, principalmente de fazer bolo de 2 andares, de testar a massa de Red Velvet. Eu também, quando comecei, não acertava a massa de Red Velvet, os meus recheios, né, eles não chegavam no ponto correto e eu acabei perdendo muitos bolos por conta disso, mas se foi possível para mim aprender, vai ser possível para você também. Então eu acredito que na segunda, terceira tentativa você já vai estar fazendo bolos incríveis, mesmo sendo uma total iniciante e que nunca tenha feito um bolo na vida. A minha intenção é que você aprenda de verdade, na prática, de maneira fácil e eficiente, a fazer bolos lindos aí na tua casa, podendo assim triplicar os teus ganhos como confeiteira aí na tua cidade. O meu desejo é que a confeitaria transforme a tua vida e a vida da tua família. Eu tenho várias alunas que transformaram as suas vidas através dos meus cursos, através dos bolos. Veja um depoimento. Oi Mahara, tudo bem? Estou muito feliz com o curso, aprendi muito, todas as receitas maravilhosas, já estou vendendo as minhas tortas desde o começo do curso, estou muito feliz, aprendi muito. Você passa com muito carinho suas receitas, seu conhecimento. Então eu faço aqui na minha cozinha. Aqui já tá a massinha que eu aprendi contigo. Massa de chocolate, massa branca. Aqui tá recheio de doce de leite que você me ensinou. Eu já vou montar daqui um pouquinho. Maravilhoso! Eu tô adorando, as pessoas estão gostando muito. Tô muito feliz. Fico mais perto dos meus filhos. Consigo estar mais em casa. Posso buscar minha filha na creche mais cedo, ajudo meus filhos no tema. Muito bom, estou muito feliz e Deus te abençoe, você é demais. Muito obrigada pelo carinho. Viu, pessoal, como é possível viver da confeitaria? O conhecimento é uma coisa que ninguém nos tira e ele realmente é o caminho perfeito para a gente chegar ao sucesso. Pois só com conhecimento é que a gente consegue avançar na vida, né? Crescer na vida. Então, nunca deixe de procurar conhecimento, de investir em conhecimento. É muito importante. A nossa aula de hoje, então, é o nosso recheio de brigadeiro gourmet branco. E eu vou ensinar para vocês a receita em passo a passo e os segredinhos
para que você tenha um recheio lisinho, na textura correta, no ponto perfeito e que você também possa trabalhar com bico de confeitar com ele, certo? Tem muita gente que tem o desejo de trabalhar cobrindo os bolos com as coberturas de brigadeiro, mas não consegue acertar o ponto. Então hoje esse problema vai acabar, você vai colocar em prática e vai dar tudo certo. Eu não posso deixar, de falar aqui sobre os comentários da nossa aula 1. Foram muitos comentários carinhosos e algumas dúvidas que eu já quero responder aqui. Teve a dúvida da Bianca, que foi: Mahara, a minha massa de Red Velvet, eu posso armazenar na geladeira? Você pode armazenar na geladeira sim, desde que esteja embalada em plástico filme, tá? Em papel filme, aquele que estica. Se você preferir, pode ser dentro de saquinhos, aqueles que vende de rolinho, tá? Mas você tem que deixar bem enroladinho para essa massa não entrar em contato com a umidade da geladeira, tá? Então você pode deixar sua massinha lá bem armazenada durante uns 3 dias tranquilamente. Você pode também deixar ela embrulhada em temperatura ambiente, tá? Não tem problema nenhum, ela vai suportar também entre 3 a 4 dias em temperatura ambiente. Lembrando de sempre deixar a massa bem embrulhada ou em embalagem fechada para que ela fique sempre fofinha, não resseque, certo? Teve uma outra pergunta também muito importante. Mahara, utilizando 6 ovos na receita da massa de Red Velvet, o meu bolo não vai ficar com cheiro de ovo? Não vai ficar com cheiro de ovo. A nossa essência de baunilha ajuda muito a tirar qualquer cheiro de ovo que fique na nossa massa. A nossa massa fica super cheirosa, com um aroma super agradável. Eu espero ter ajudado vocês. Além das dúvidas, teve comentários maravilhosos como: obrigado por me apresentar uma massa tão prática de Red Velvet. Eu não imaginava que era tão fácil. Gratidão, Mahara, pelos teus ensinamentos. Eu fico muito feliz com esses comentários. Isso é o que realmente me move, a cada vez querer ensinar mais, cada vez querer chegar a mais pessoas através dos meus cursos gratuitos. Isso me deixa realmente realizada. É disso que eu preciso para continuar passando o meu conhecimento adiante. Porque não adianta a gente saber tudo se a gente não compartilha o que a gente sabe, não é mesmo? Um conhecimento compartilhado vale muito mais do que uma pessoa que sabe tudo, mas não compartilha nada com ninguém, Então eu sou muito feliz com isso. E muito, muito obrigado por todos os milhares de comentários que a gente recebeu da nossa aula 1. Foi tudo muito positivo, o pessoal está amando e estavam muito ansiosos por essa segunda videoaula. Vamos lá então? Outra coisa, tem um recado surpresa que eu tinha falado para vocês no final da nossa aula com relação à minha batedeira da Cat Schneider. Não percam a nossa aula, assistam até o final para ver o grande recado e a grande surpresa que eu preparei para vocês. E ainda vamos ter uma grande oportunidade que eu vou estar liberando também ao final desta aula, tá? Uma grande novidade para vocês, então assistam até o final. Vamos lá para o nosso recheio de brigadeiro branco. O que nós vamos precisar? Eu estou aqui com a minha panela mexedora da Brother Mix, tá? Essa panela é a melhor amiga que uma confeiteira pode ter na cozinha. Primeiro a batedeira e depois essa panela mexedora. Essa panela aqui a gente pode fazer grandes quantidades de recheio. Isso vai ajudar muito para que a gente possa pegar mais encomendas. Então eu super indico que você, adquira uma panela dessas. Ela ajuda muito, facilita muito a vida da gente, que uma das partes mais cansativas da confeitaria é fazer os recheios, A gente fica horas lá no fogão mexendo e às vezes se a gente começa a pegar muitas encomendas, que é o que vai acontecer contigo, a gente começa que a gente não dá conta de tantos recheios, Tem que virar noites fazendo recheios. E com essa panela mexedora da Brother Mix, esses problemas acabaram. Então super indico. A gente vai estar passando o site, e o Instagram da panela Brother Mix para vocês. Então super indico que vocês dêem uma olhadinha lá no site, vejam os preços. Tem cores lindas, tem rosa, tem lilás, tem azul, tem tudo quanto é cor da sua preferência. Então super indico.
Eu vou fazer o recheio para mostrar para vocês na minha panela convencional, porque eu sei que grande parte das pessoas que estão participando ainda não tem essa panela ainda. Sempre fale assim, ainda não tenho, mas com certeza você vai ter, tá? Então eu vou ensinar aqui na minha panela a maneira tradicional. E igual vou fazer mais uma quantidade de recheio na panela mexedora, porque a gente precisa de recheio para fazer um bolo de 2 andares, que é o bolo que a gente vai fazer na próxima videoaula, que também tá imperdível. Então a gente vai utilizar um leite condensado. Eu tô utilizando Moça da Nestlé, mas você pode utilizar o leite condensado da marca da sua preferência. Mas lembre de usar um leite condensado de boa qualidade, tá, gente? A marca, a qualidade dos ingredientes interfere muito no resultado final, tá? Então, se você quer um resultado perfeito, né, utilize ingredientes de boa qualidade, tá? Um creme de leite. Um dos grandes segredos de equilíbrio e sabor para recheios que tem a base de leite condensado e creme de leite é que seja 1 para 1. Um leite condensado para um creme de leite, tá? Tô utilizando o creme de leite da Piracanjuba. Ele é bem firminho, tem uma consistência maravilhosa, mas você também pode utilizar outra marca, tá? Eu vou despejar toda a caixinha, aquela que tem de 17% de gordura, tá? Uma caixinha pequenininha. Não precisa tirar o sorinho, certo? E agora, tá, vou dar um dos pulos do gato aqui nessa videoaula. Antes de levar o seu recheio pro fogão para mexer, você vai mexer ele e misturar bem antes de levar ao fogo. Então você vai pegar uma espátula assim que nem essa com a ponta de silicone. Se você não tiver, pode ser com a sua colher grande que você tem em casa. E você vai ficar misturando esses 2 ingredientes até que o creme de leite se misture completamente ao leite condensado e fique lisinho, tá? Tudo misturadinho. Então aqui é um dos grandes segredos para depois você chegar a um recheio lisinho, sem grumos, que não fica trancando no bico de confeitar depois, né? Então aqui tá um dos grandes segredos, tá? Mahara, mas o meu recheio não vai ficar muito doce utilizando um creme de leite, um leite condensado. Ele vai ficar um recheio doce, sim, mas vai ficar na textura perfeita. E se tratando do recheio para uma massa de red velvet, que não é tão doce por conta do iogurte natural, do creme de leite, ela fica uma massa bem equilibrada em sabor. Esse contraste com um recheio mais doce vai ficar super perfeito, vai combinar muito, tá? Então pode fazer sim. Caso você queira um recheio mais suave, você pode sim estar acrescentando mais uma caixinha de creme de leite aqui, tá? Então, mas aí vai depender do gosto do seu cliente, né? Com o tempo a gente começa a conhecer o gosto dos clientes da nossa cidade, dos nossos clientes. Eu, quando pegava muitas encomendas na minha cidade, eu comecei fazendo os bolos mais doces. Então eu era procurada por realmente ter um sabor nos recheios de brigadeiro de panela, né? Então os meus clientes me procuravam muito por isso e não abriam mão disso. Então eram recheios mais doces, né? E há pouquíssimo creme de leite nas receitas. Então aqui eu encontrei um equilíbrio perfeito, né, do doce, colocando sempre um creme de leite para cada caixinha de leite condensado. Então aqui eu vou mexendo, mexendo, mexendo. Aqui eu tô utilizando uma panela bem grossinha de ferro, tá? Então se você for utilizar uma panela mais fininha, que quando a gente começa a gente não tem tudo que precisa para fazer boas receitas, e uma das coisas é uma boa panela e uma espátula, faz toda a diferença no resultado final do recheio de brigadeiro. Uma panela grossa e uma colher de silicone, assim, dessas espátulas com a ponta de silicone. Faz muita diferença, gente. Eu achava que não também no início, não dava bola pra isso, mas depois que eu comecei a utilizar, o resultado foi outro. Então, você vai fazer o teste aí na sua casa também e vai ver que eu tenho razão e depois não vai mais largar essas espátulas, tá? Então, você vai mexendo. Se não tiver a panela grossa, eu aconselho que você coloque também uma colher de sopa bem rasinha de manteiga sem sal. Se você não tiver a manteiga, pode ser a margarina também, tá?
Então aqui já tá quase tudo misturado, é só uma questão de paciência. Não sei se vocês notaram, mas tudo na confeitaria, gente, para chegar num resultado de excelência, que é aquele que você vai conquistar outros níveis de clientes, é preciso que paciência. A massa de Red Velvet precisa de paciência para chegar no tom vermelho perfeito. Um recheio de brigadeiro precisa de paciência para chegar na textura perfeita. Então tudo é uma questão de paciência, mas eu tenho certeza que vocês vão treinar aí na casa de vocês e vai ficar lindo. Em breve, dentro de pouquíssimo tempo, vocês vão estar reproduzindo o bolo que eu vou ensinar vocês de 2 andares e vão estar me marcando nas redes sociais. Feliz da vida que já estão recebendo encomendas. Eu tenho certeza disso, certeza. Então aqui eu coloquei. E agora eu vou deixar de ladinho aqui e já vou aqui para minha balança. Deixei aqui para pesar junto com vocês. A gente vai utilizar também 60 gramas de chocolate branco nobre, tá? Eu tô utilizando da Calibu, mas você pode utilizar de outra marca, tá? Tem da Cical, que eu amo muito. Tem Norcal, da Puratos. Tem várias marcas de chocolate nobre que são maravilhosas, tá? Então eu vou utilizar aqui. Colocar aqui para pesar, tiro a tara e vou colocar aqui 60 gramas de chocolate branco, tá? Pro chocolate, pro recheio de brigadeiro ser chamado de brigadeiro gourmet, precisa ir chocolate nobre, tá, gente? Então vou colocar aqui 60 gramas. Passou um pouquinho. Pronto. Bem certinho, 60 gramas de chocolate branco. Vou deixar aqui. Esse chocolate branco, a gente não vai colocar ele agora, tá? Porque o chocolate branco, ele é um chocolate mais sensível, né? Então, se eu colocar ele agora, ele ir esquentando desde o início até a hora do nosso recheio pegar o ponto correto de recheio, vai demorar muito. Então primeiro eu levo esse recheio pro fogão, vou mexer em temperatura, né, média, em fogo médio, tá? E depois que eu ver que ele começou a levantar uma fervura, que começou a se aquecer, sair as fumacinhas, é que eu vou adicionar o meu chocolate branco e vou mexer até chegar no ponto correto do meu recheio, tá? A mesma coisa vale se você for fazer na sua panela mexedora, tá? Mahara, uma coisa que eu sei que vão me perguntar. Em fogo médio, não, certo? Não é em fogo bem baixinho o recheio? Pois é, em fogo baixo demais, o problema é que tem uns fogos baixos que são muito baixos, que nem o meu fogão é um fogo baixo, só que ele é bem forte. E tem outros fogões, de repente na casa de vocês, na casa da amiga de alguém, que nem o fogão que eu tinha quando eu comecei. O fogo baixo, gente, era aquele baixinho que quase não se via. Então eu comecei fazendo assim, e o que acontecia com os meus recheios fazendo lá no meu fogão, no fogo baixo, que era bem fraquinho? Eu ficava um tempão, parecia que aquele recheio nunca chegava no ponto. Meu Deus, já faz tempo que eu tô aqui mexendo esse recheio, vai fazer meia hora, 40 minutos que eu tô mexendo esse recheio, ainda não chegou no ponto. Aí quando via que já tava estourando o tempo, eu acho que já chegou no ponto sim. Aí desligava. Aí o que acontecia depois que o recheio esfriava? Eu notava que o meu recheio tinha virado o quê? Um puxa, ou seja, ele passou do ponto. E isso foi porque eu fiquei tempo demais lá no fogão, achando que ele não tinha chegado no ponto e já tinha chegado. Porque eu fiz em fogo baixo demais. Então eu sempre indico fazer em fogo médio para alto, que assim o seu recheio vai ficar lá no fogão o tempo necessário. Rapidamente ele vai chegar no ponto, você vai notar, eu vou mostrar para vocês na prática qual é o ponto perfeito do recheio, para que depois a gente consiga trabalhar com o bico, tá? E vocês vão entender o porquê que não se pode trabalhar com o fogo baixo, tá, gente? Então, se o seu fogão é aquele bem fraquinho, te aconselho a fazer em fogo médio para alto seus recheios de brigadeiro, certo? Eu tenho certeza que vai dar super certo e você vai me marcar nas redes sociais me agradecendo, falando que realmente você tinha perdido ingredientes por causa disso, mas agora você descobriu o grande pulo do gato com relação ao ponto do recheio, certo?
Outra coisa muito importante que eu quero falar para vocês. Aqui, o leite condensado e o creme de leite, ele é a base para qualquer recheio de brigadeiro. Você vai poder saborizar esse recheio com o sabor que você quiser. Pode ser com cacau para fazer o brigadeiro tradicional, pode ser com coco para fazer um recheio de beijinho, pode ser com pó saborizante de morango para fazer o sabor de bicho de pé, que é o morango, né? Você vai saborizar do jeito que você quiser. Pode ser o ninho em pó. Então, gente, aqui é o segredo, a base de qualquer recheio de brigadeiro tá aqui. Leite condensado e creme de leite. Depois é só saborizar, certo? Então vamos lá pro meu fogão, que agora eu vou começar a mexer o nosso recheio. Bom, pessoal, chegamos aqui então no meu fogão. Tô mexendo em fogo médio, que nem eu falei pra vocês. Tá bem lisinho, porque eu misturei antes de trazer ao fogo, isso. Vocês vão ver que dá uma grande diferença. Então aqui agora eu vou ficar misturando o meu recheio, tá? E quando chegar na parte que eu devo adicionar o meu chocolate nobre branco, eu vou mostrar pra vocês, tá? Então agora aqui a gente só fica mexendo, sempre sem parar, nas laterais e no meio da panela. A colher de silicone, ela ajuda muito nisso também, ajuda a evitar de grudar no fundo da panela, de queimar o fundo da nossa panela, certo? Então agora aqui a gente fica mexendo sem parar. Pessoal, voltando aqui agora, ó, começou a borbulhar o nosso recheio, ele tá molinho, ainda não tá no ponto, mas esse é o momento que a gente já pode adicionar o chocolate nobre, tá? Então, 60 gramas de chocolate nobre. Se você não encontrar esse chocolate de gotinhas, pode utilizar o chocolate nobre em barra normal, tá? Aqueles de 1 kg, tá? Aí, as 60 gramas, se você não tiver a balança para pesar, vai dar em torno de uma barrinha daquelas que separa o chocolate, um quadradinho daqueles mais ou menos, tá? Daqueles grandes. Então aqui agora eu vou misturando, mexendo bem para esse chocolate se derreter completamente. E também o chocolate já vai ajudar a chegar mais rápido no ponto do recheio, tá? No ponto correto do recheio. O sabor do recheio vai ficar maravilhoso, incrível. Eu tenho certeza que os seus clientes vão amar. E por levar chocolate nobre, já é um recheio que vai, né, deixar o seu bolo em um nível mais alto, né? Vai ficar mais sofisticado, né? Leva um recheio de brigadeiro gourmet, não é um brigadeiro tradicional, certo? Aqui já começou a borbulhar. Daqui a pouco eu mostro qual é o ponto certo para se desligar a panela, tá? Quando chegou o ponto perfeito do nosso recheio, de uma maneira que depois ele fique bom para rechear e bom para trabalhar com o bico, tá? Olha como a colher ajuda, ó. Ela puxa nas laterais, bem para não grudar o recheio no fundo, ó. E também o fato de eu ter mexido bem o leite condensado e o creme de leite contribui muito para o nosso recheio ficar assim, ó, bem lisinho, sem gruminhos. Gente, chegamos no ponto perfeito do nosso recheio. O ponto perfeito para o recheio, para ele não desandar, para a gente conseguir rechear um bolo com segurança e também para trabalhar com bico, é esse aqui, ó. A gente levanta a espátula ou a colher e o recheio cai em pedaços, tá? Ele não escorre em fio reto, tá? Quando é fio reto é para cobertura, mas como é para recheio, ó, em fio reto, em pedaços, tá? Ó, levanta a colher e ele cai em pedaços, ó. Cai um pedaço, depois outro. Ele começa a ficar todo durinho por cima do recheio mesmo, ó. A gente bota e ele não afunda no recheio, ó. Começa a ficar parado em cima. Esse é o ponto perfeito para rechear e também para se trabalhar com o bico, né, com esse brigadeiro branco gourmet, certo? Agora eu vou desligar a minha panela, tá? E volto a falar com vocês, certo?
Bom, pessoal, retomando então aqui, tirei o nosso recheio do fogo agora. Eu vou passar para um recipiente, tá? Ó. Puxa bem o recheio da panela. Muito cuidado para não se queimar. É difícil a confeiteira que não tem, né? Um queimadinho no braço, por causa desses recheios, por causa das formas quentes, né? É uma realidade de toda confeiteira. Raspei bem a minha panela. Vou deixar agora o meu recheio aqui descansando. Assim que ele amornar um pouquinho, eu já vou cobrir ele todo de plástico filme por cima e vou colocar bem rente ao recheio, encostando no recheio, para evitar de entrar ar em contato com o meu recheio e assim criar aquelas casquinhas por cima, tá? Eu quero que ele fique lisinho e que ele descanse de um dia para o outro, pois ele vai descansar de hoje para amanhã, para mim poder fazer a montagem do nosso bolo de 2 andares só amanhã. Certo? Então eu vou deixar ele quietinho aqui descansando. Aqui na minha panela eu fiz a mesma coisa. Coloquei aqui 4 leites condensados e 4 creme de leite. E tô misturando bem antes de levar a minha panela pro fogo, tá? Na panela mexedora também é interessante a gente fazer isso, para ter o resultado perfeito também, igual ficou na panela convencional, tá? Então aqui eu mexo também bastante e depois eu só encaixo a parte de cima da minha panela e levo pro fogo, e aí ela faz o trabalho todo sozinha e eu depois só tiro o meu recheio e boto no recipiente também. Então aqui eu misturo bem também, depois eu termino de misturar aqui para levar pro fogo. Eu quero mostrar para vocês a textura, um minutinho, a textura que ficou o nosso recheio. Embora ele ainda esteja quente, mas já dá para ter uma noção, ó. Olha, gente. Olha, coisa mais maravilhosa. Bem lisinho, bem cremoso. Olha, depois de frio, então, vocês vão ver que arraso. Ele fica mais amareladinho por conta do nosso chocolate nobre, tá? Que a gente colocou na receita, certo? Ó. Mas na montagem do nosso bolo de 2 andares, ele vai ficar incrível, certo? Aqui tá a textura, então. Na próxima videoaula, vocês vão poder conferir como é que ficou a textura dele depois de completamente frio, certo? E descansado. E também vocês vão poder ver como é que ficou a nossa massa de Red Velvet por dentro, que ela fica mais vermelha ainda, certo? Gente, uma coisa muito importante que eu tinha deixado para falar no final da nossa aula é que na próxima videoaula eu vou abrir uma grande oportunidade, tá? É a oportunidade da vida de vocês, daquelas pessoas que a gente tem certeza e a gente acredita, pois estão aqui assistindo a nossa aula, que são pessoas que têm grande potencial para conquistar o mundo, grande potencial para conquistar o seu espaço na confeitaria. Você está aqui assistindo essa aula, se você está aqui participando deste curso gratuito, é porque você quer mudar de vida. Você quer deixar tudo para trás e começar a trilhar o teu caminho na confeitaria com toda a certeza de que agora vai ser diferente. Agora as coisas vão começar a dar certo para você. Não é por acaso que você está aqui me assistindo neste momento. Eu tenho certeza que existe um grande propósito na tua vida, de levar doçura na vida das pessoas, de viver da confeitaria e de transformar de uma vez por todas a vida da tua família, assim como eu transformei a da minha família através da confeitaria. Esse mundo é incrível, ele é emocionante trabalhar com bolos, trabalhar na nossa casa. A cada bolo finalizado eu me emociono, né? Tem bolo que a gente não quer entregar para o cliente, né? A gente fica até com ciúme do bolo. Isso é amor, gente, é uma paixão que só quem trabalha e quem gosta
entende, né? Às vezes, e outra coisa, uma coisa que mexe muito com a gente, né? Quando estamos trabalhando na confeitaria, quando estamos começando a pensar em trabalhar por conta, né? É poder dar as coisas para os nossos filhos, né? Quantas vezes, quando eu ainda não trabalhava com bolo, logo no início, né? Que as coisas são muito difíceis no início, o filho pede uma coisa no supermercado, começa o ano, o filho quer um material escolar diferente de um personagem, né? A gente como mulher também quer comprar um perfume diferente, quer comprar alguma coisa, aí o salário do esposo já é contadinho para as despesas, a gente fica com vergonha de pedir, né? Essa situação a gente fica tão chateada com essas coisas, a gente quer tanto uma mudança e a gente não sabe às vezes por onde começar, por onde seguir, né? O início é muito difícil, né? As pessoas não sabem, às vezes a pessoa sabe tudo que ela quer, mas não sabe como começar, como dar esse primeiro passo. Então aqui comigo, através do meu método, do meu passo a passo, você vai conseguir de uma vez por todas dar essa guinada na sua vida, iniciar na confeitaria com toda a certeza de que você vai iniciar como toda iniciante do zero, né? Não tendo as coisas, utilizando o que você tem aí na sua casa, que nem eu utilizei na minha, as colheres que eu tinha, a forma emprestada da minha sogra que eu tinha, eu não tinha batedeira, eu batia as minhas massas na mão, né? E foi assim que eu fui começando, né? E não parei mais. O importante é você começar e não desistir. Não olhar para a crítica das pessoas, né? Tem algumas pessoas que vão te chatear muito na caminhada. É uma caminhada meio dolorosa, mas ela recompensa muito. Poder dar as coisas para os filhos, poder enfim conquistar aquele dinheirinho no final do mês que você pode comprar as suas coisas, que você pode ajudar o teu esposo, né? Mostrar que você também tem valor, que você também tem o teu espaço, que você também consegue ser alguém na vida. Isso não há dinheiro que pague, né, gente? Então, tenham a certeza de que vocês vão conseguir isso, tá? Eu tenho a certeza de que aqui tá sendo apenas o início da tua caminhada e da tua trajetória de sucesso na confeitaria. Foi assim comigo, então eu vejo a minha história e imagino que com as minhas alunas vai ser a mesma coisa. Então, amanhã vai ser o grande dia. A gente vai abrir uma grande oportunidade, né, para apenas 100 pessoas que estão, né, nos acompanhando. Tem milhares de pessoas nos acompanhando, mas essa oportunidade vai ser só para quem realmente quer mudar de vida, quem realmente quer acabar com as desculpas, quem realmente, né, quer ter prioridade no seu negócio e quer realmente transformar a sua vida através da confeitaria. Então a gente vai abrir uma oportunidade única para apenas 100 pessoas, que vai ser a abertura da minha nova turma do curso completo Bolos de Sucesso. Tá, gente? Vai ser uma janela única de oportunidade que vai abrir este ano. Então, agarre com as duas mãos essa oportunidade. A gente vai caminhar juntas, de mãos dadas. Eu com essas 100 alunas vou ajudar vocês a trilhar um caminho de sucesso na confeitaria, exatamente como aconteceu comigo. Nesse curso você vai aprender os 15 bolos mais bombados da internet. A massa de Red Velvet que eu escolhi para ensinar vocês, eu e minha equipe, a gente fez uma grande pesquisa do que mais era pesquisado, o que mais vocês gostariam de aprender, e a massa de Red Velvet, o bolo de 2 andares, está como um dos primeiros nas pesquisas. Todo mundo quer aprender a massa de Red Velvet e todo mundo tem muito medo de pegar um bolo de 2 andares de encomenda. Então eu resolvi dar de graça esse conteúdo para vocês, para que vocês realmente saiam dessa semana já preparadas e mais seguras para poder estar pegando uma encomenda, para poder meter a mão na massa, já colocar em prática o que eu estou passando, para com certeza dentro de poucos dias vocês estarem me marcando nas redes sociais, tá, gente? Então, eu vou deixar logo a mais um depoimento de uma das nossas alunas e o sucesso que ela está fazendo e a grande transformação que tem sido o meu curso na vida dela. Mas antes, quero lembrar vocês então que se você quer aproveitar essa janela única de oportunidade, ser uma das 100 alunas,
né? Uma das 100 sortudas a garantir uma vaga, tá? Você vai precisar fazer a tua reserva. E para fazer a tua reserva, basta chamar o administrador do grupo no privado e falar que você quer fazer a reserva, que você quer garantir uma das 100 vagas, certo, gente? Então, na aula de amanhã, eu vou liberar essa oportunidade, vai ser liberado. Eu vou falar um pouco mais do nosso curso, certo? Valor também vou falar na próxima aula, mas eu posso garantir a vocês que sim, ó, toda a minha experiência de 5 anos está dentro deste curso. Então eu já transformei vidas com este curso e ali tem o passo a passo. Desde você que está começando, que não sabe nada, vai aprender tudo e vai se tornar uma grande confeiteira. Até aquelas que já trabalham com bolos, mas estão a fim de começar a pegar encomendas mais sofisticadas, bolos mais elaborados, esse curso também é para você. Gente, não percam essa oportunidade única na vida de vocês, certo? O nosso recheio está pronto, certo? Eles vão descansar e a próxima videoaula é aquela montagem do nosso bolo de 2 andares. Você vai aprender a fazer a estrutura correta para perder completamente o medo de fazer um bolo de 2 andares. Vocês vão ver como é fácil, gente. É muito simples. Vou mostrar a montagem, a decoração e também vou falar para vocês sobre como armazenar um bolo de 2 andares, como colocar preço num bolo de 2 andares. Então a próxima videoaula está imperdível. E outra coisa muito importante com relação a essa oportunidade. Quem agarrar essa oportunidade única, né, dessas 100 vagas para o nosso curso completo, Bolos de Sucesso, vai poder concorrer também a uma batedeira Cat Schneider igualzinha à minha, tá, gente? Que é aquela azul, linda e maravilhosa que eu utilizei na nossa primeira videoaula, certo? Então, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Deixe nos comentários aí o que vocês acharam dessa aula do recheio, se eu passei dicas importantes, né? Se foi válido para você. Façam as suas perguntas também, que eu e minha equipe a gente vai estar respondendo a todas vocês com o maior carinho. E deixo vocês aí com mais um depoimento de uma das minhas alunas que teve a sua vida transformada através da confeitaria. Um beijão e até a nossa próxima videoaula. Olá, gente, boa noite. Me chamo Ivone e sou aluna do curso Bolos de Sucesso, né? E eu comecei esse curso apenas com 3 dias. 3 dias. Gente, mas por incrível que pareça, eu já estou fazendo os bolos, estou colocando em prática, eu já estou até recebendo encomendas. Meu forno, ó, não para. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, todo o tempo ligado. Olha aqui, bolos encomenda, que são encomendas já pra amanhã. E graças a Deus, assim, abriu muito o meu horizonte e o meu futuro, assim, que eu vejo brilhante com esses bolos da Mahara, né? A massa branca, acertei de primeira e muito bom. Estou amando, já estou lucrando e tá sendo uma maravilha, né? Útil demais pra mim. E eu só tenho a agradecer a Deus e a Mahara por este curso maravilhoso, né? Que ela ensina pra gente de maneira muito fácil. Não tem como não aprender a fazer os bolos que ela ensina, porque é muito fácil. Então eu estou amando e só tenho a agradecer mesmo. Boa noite a todos.